Não escute o que as pessoas dizem. Escute o que Deus está falando. Amém? Porque lá no mundo tem uma expressão, é mais antiga essa expressão, mas diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Não é isso que já ouviu falar essa expressão? A voz do povo gritou assim: crucifica-o e solte Barrabás. Não foi isso? Essa é a voz do povo. Então escute a voz de Deus e não o que as pessoas dizem. Olha o que diz aí 1 Reis, no capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, versículo 9. Está escrito assim, ó: porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não volte pelo caminho por onde vieste. E assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículo 11. Morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram de tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e contaram ao seu pai. Versículo 14. E foi após o homem de Deus. Então o profeta velho escutou que o homem de Deus havia falado, falaram para ele e foi atrás dele. Foi, pois, o homem de Deus, foi após o homem de Deus, achou assentado debaixo do carvalho e disse: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele disse: sou. Aí versículo 15. Então ele disse: vem comigo a casa, come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, e nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, e nem voltará pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: vais voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Amém? Pode sentar. Deus abençoe vocês. Olha para você, só para você ver como que é a situação. Isso é a situação de todos nós. Deus falou com ele assim, ó: não coma pão, nem beba água, e nem volte para o mesmo caminho que você está vindo. Então o homem de Deus estava obedecendo a Deus, indo, sem comer pão, sem beber água, e não voltando para o mesmo caminho. Aí o profeta velho, os filhos dele contaram para ele. Ele corre atrás do homem de Deus, que estava seguindo a ordem que Deus havia falado para ele. Fala para o homem de Deus: olha, eu também sou profeta, e um anjo me falou que é para eu vir atrás de você, chamar você para ir em casa comer pão e beber água. Porém, mentiu-lhe. O homem que estava obedecendo a Deus deu ouvido ao profeta velho, voltou à casa dele, comeu pão e bebeu água. Quando ele come pão e bebe água, olha o que Deus fala com ele. Versículo 20. Sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao Senhor, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: por que foste rebelde à ordem do Senhor, não guardando o mandamento que o Senhor teu Deus lhe mandara? Amém? O que aconteceu com esse homem? Ele morreu. Quando ele foi embora pelo caminho, veio um leão e o devorou. Por que ele morreu? Porque ele desobedeceu a ordem de quem? De Deus. Então esta é a palavra para você nesta manhã. Quem que você está ouvindo? Quem que você está dando ouvido?
Você está ouvindo a voz de Deus? Você está dando ouvido ao que o Espírito Santo falando com você? Você está dando ouvido ao que Deus tem para a sua vida? Você está dando ouvido ao que Deus está propondo para você? Porque quando a gente começa a servir a Deus, começa a aparecer um monte de pessoas para falar ao contrário. Começa a aparecer um monte de pessoas para mudar a sua cabeça. Porque é o seguinte, lá no Éden, o inimigo usou quem? A serpente. Lá no Éden ele usou a serpente. Hoje o diabo usa pessoas para desacatar você, para falar coisa para sua cara, para intimidar você, para usar argumento para desanimar você. E às vezes aquele projeto, aquele propósito, aquele algo que você está realizando é de Deus. Deus falou contigo, Deus falou com você. Aí você começa a fazer, começa a vir um monte de gente para atrapalhar. E se você for ingênuo na fé, se você não for sábio na fé, se você não buscar Deus, já ir pelo momento, porque é aí que o diabo age. Ele pega a pessoa no momento frágil, ele vem e oferece. No momento frágil, no momento de fome, ele fala para Jesus: tu não és o Cristo, Filho de Deus vivo? Transforma essa pedra em pão e come. Ele vem no momento frágil, no momento que a gente está abatido, no momento que a gente está abalado, no momento que a gente está frustrado, no momento que a gente está triste. O diabo não vai atacar você no momento que você está fervoroso na fé, no momento que você está crendo ali, confiante. Ele vai atacar você quando você estiver frágil, quando você estiver abalado com alguma coisa, quando você estiver frustrado. Aí ele vai usar pessoas, meios, circunstância, argumentos para tirar você da onde? Da vontade de Deus. Eu lembro de um jovem que estava aqui na igreja. Posso contar que vocês não sabem quem é? Então, só como exemplo. Ele estava firme na igreja, batizou, desceu as águas, solteiro. Aí ele estava querendo arrumar uma namorada. Amém? Pastor, ora para mim que eu quero uma namorada. Falei, olha, eu vou orar para Deus, preparar uma mulher de Deus. Só que o diabo preparou para ele uma mulher desviada. Aí ele começou a envolver com a mulher desviada. Aí, toda vez que ele abria a palavra, e falava assim: ô pastor, eu abri a palavra confirmava que é para ele largar da mulher. Todas as vezes. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Mas aí ele ia lá para largar dela, chegava lá, ela seduzia ele, porque ela, né? Entendeu? Então ela seduzia ele e ele não conseguia largar dela. Aí ele vinha na igreja de novo: pastor, ela está tirando da igreja, eu tenho que largar dela, eu não consigo. Chega lá, ela vem, chora, ela cria situação, ela cria mesmo, me seduz, ela faz proposta e ela pega ele. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque o diabo achou o ponto fraco dele. Quem está entendendo, diga amém. Qual que é o ponto fraco dele? Ficar sem mulher. E o diabo falou: vou mexer aí. É aí que eu derrubo ele. Aí você pergunta para mim: cadê ele? Cadê ele? Ele firmou compromisso com ela, colocou, está firme com ela, e cadê ele? Sumiu da casa de Deus. Ele conversava comigo, eu mandava WhatsApp para ele, ele respondia. Ele falava: não, hoje eu estou firme aí, tá. Hoje eu mando um WhatsApp para ele, falei: irmão, como é que você está? Estamos sentindo falta.
Ele responde alguma coisa para mim? Ó, nada. Aí eu insisto, nossa irmão, você não respondeu, o que está acontecendo? Aí ele manda não, está tudo bem, graças a Deus. É isso aí que ele fala, está tudo bem, pastor, fique tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Só isso que ele fala, fala mais nada. Mas por que eu estou falando com vocês sobre isso? Porque a gente tem que fazer uma escolha na vida. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o diabo. Os dois senhores a gente não consegue. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente cai na lábia dos mentirosos. O cara profeta, pensa bem. Porque é o seguinte, o inimigo não é trouxa. Ele não vai usar o macumbeiro. Ele não vai usar a pessoa endiabrada. Já que você cai no chão e rola e urra, aí você faz isso aí, misericórdia. Ele não vai usar. Ele vai usar aqueles que vem dizendo: eu também sou homem de Deus como tu, eu também sou profeta como tu, eu também prego como tu, eu também oro como tu. Mas como você identifica o falso profeta? Que quando ele te pede para fazer algo, sempre é ao contrário da vontade de Deus. Sempre bate confronto com a palavra, sempre tem um confronto com a verdade. Quando fala com você, você fala: mas peraí, aí você lembra de um versículo bíblico, você fala: peraí, mas a palavra diz ao contrário, por que ele está falando isso? Então você identifica um falso profeta, não é pela unção, porque às vezes o falso profeta é ungido, ele é capacitado, ele tem os dons. Que os dons são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom, Deus não toma mais. Você vai debaixo do viaduto, tem gente lá que tem um dom de pregar. Você chega lá e começa a pregar para você. Lá, bebendo, usando droga. Ele fala: olha o que diz a palavra de Deus. E diz não sei o que. Você fala: poxa vida, o cara conhece, prega, mas não vive mais. Amém? Então, Deus fala com a gente. Deus tem um propósito na tua vida. Quem está entendendo, de glória a Deus. Jeremias 33:3 está escrito o quê? Clama a mim, que responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes que ainda não sabe. Então quando você começa a clamar, Deus começa a anunciar coisas que Ele tem para a tua vida. Ele começa a anunciar propósito que Ele tem para a tua vida. Ele começa a anunciar chamado que Ele tem para a tua vida. Ele começa a manifestar no teu coração desejo de fazer algo para a obra, que é o chamado que ele tem. Aí quando chega lá fora, o mundo começa a falar, as pessoas começam a se envolver, e começa a te envolver, e te chamar para uma coisa, te chamar para outra, e chamar para uma diversão, e aquilo vai ficando parado, e a gente para de ouvir a voz de Deus. Então eu quero que você nesta manhã saia daqui dizendo: eu vou dar ouvido à voz de Deus, eu vou viver o propósito de Deus, eu vou viver o chamado de Deus, porque Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem algo para realizar na tua vida. Aleluia! Viva o que Deus tem para você. Não dê ouvido ao mundo, não dê ouvido ao que as pessoas dizem, não dê ouvido ao que é o seu coração, porque o coração é enganoso. Não dê ouvido aos pensamentos, porque os pensamentos são certos às vezes, mas dê ouvido à palavra, porque Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia! Enquanto esse jovem estava ouvindo a voz de Deus, através dele Deus fez um milagre. Deus curou o rei, Deus estava operando maravilha através dele, quando ele estava escutando a voz do Espírito Santo. Mas no meio do caminho, ele parou para escutar a voz do falso profeta. Ele parou para escutar o homem falando. Ele parou para a inveja, escutar a inveja, a perseguição. Então pare de escutar a inveja, porque inveja sempre vai ter. Para de escutar perseguição, perseguição vai ter. Pare de escutar os problemas, que problema sempre vai ter. Escute o Senhor, porque Ele pode te dar vitória sobre todas estas coisas. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Cadê as palmas para o Senhor Jesus? E que você nesta manhã possa seguir o exemplo, não seguir o exemplo desse homem, vai pegar como exemplo para você não fazer isso e fazer realmente o que Deus quer, em nome de Jesus.